Oi, gente, bom dia, né? No caso, tudo bom? Meu nome é Júlia Maria Magalhães, eu faço parte do grupo junto com a Ana Clara e com o Luiz. Eu vou dar uma introdução ao nosso tema, que é sobre a teoria do desenvolvimento organizacional e da organização da aprendizagem, tá? O desenvolvimento organizacional ele surgiu mais ou menos em 1962. Foi criado com o objetivo de facilitar o desenvolvimento e o crescimento das organizações. E tem ênfase na gestão de pessoas e processos, que é realmente, como já diz, né, para desenvolver a organização, para trabalhar com o desenvolvimento da organização, né? Serve também para as empresas conseguir acompanhar as mudanças e tendências do mercado para garantir o seu funcionamento. Como fala do desenvolvimento, então aborda muita coisa, ajuda as empresas, né, a não ficarem paradas no tempo, sempre estar aprendendo mais, né? E depois sobre a teoria da organização-aprendizagem, que é o alcance de novos conhecimentos de forma variável. É importante para ampliar os conhecimentos dentro da empresa quando aplicado torna-se uma vantagem competitiva. Porque não importa só conseguir organizar, tem que conseguir aprender, organizar e a empresa conseguir se adaptar a esses conhecimentos, né? Colocar esses conhecimentos realmente para dentro da sua empresa, né? Isso é muito importante. A professora Eva sugeriu para a gente um livro e a gente fez o nosso estudo baseado nesse livro, que é a Evolução do Pensamento Administrativo. Eu vou falar um pouco sobre o começo desse livro, né? E depois a Ana Clara com o Luiz vai dar continuidade, tá? Como já diz o nome, esse livro vai falar sobre a evolução do pensamento administrativo, né? Como foi essa evolução aí? Então, nos dois primeiros títulos dele, né? Nos dois primeiros capítulos, ele vai estar relembrando como que foi o começo desse pensamento administrativo. Vai estar falando sobre alguns pensadores que a gente já viu e depois vai falar sobre essa evolução, né? O que está tendo hoje em dia e tudo mais. Eu vou dar mais uma pincelada, porque esse começo, realmente, como eu falei, ele vai estar lembrando, né? Vai estar classificando alguns deles, e a gente já viu isso. Se for para falar muito, vai ficar bem extenso aqui, né? Uma coisa que a gente já viu. E o primeiro capítulo é Elementos Básicos sobre a Evolução do Pensamento Administrativo. A ciência da administração, que vem. O cientista da administração tem como característica importante, isso aí eu achei bem interessante, viu? O esforço que fazem para abordar problemas gerenciais com o mesmo tipo de objetividade que se espera dos estudiosos da área das ciências puras e aplicadas, né? Isso é muito importante. Depois fala um pouquinho sobre o Fordismo, que entra dentro desse primeiro capítulo, né? Que é Fordismo vem aí a sistematização, né? Fala sobre sistematizar os processos dentro da empresa, né? Que a gente já viu. Depois vem a burocracia com Max Weber, onde foi mostrado bastante eficiência, né? Rapidez e competência. Depois vem a nova divisão internacional do trabalho, onde o homem controla a máquina ao invés de alimentá-la. Os níveis hierárquicos tendem a diminuir e também aí a gente começa a focar o respeito pela dignidade humana, porque antes não tinha muito isso, não era só trabalhar, trabalhar, produzir, produzir mais e mais, a crescer a empresa, não importava muito com a dignidade humana, né? Depois vai falar sobre a abordagem à teoria clássica e a teoria neoclássica da administração. A abordagem clássica recomenda a eficiência da empresa a fim de que a produção cresça. Aí fala um pouco sobre Frederick Taylor, que é considerado o pai da administração científica.
Depois sobre Henry Ford, que destaca pela produção em massa, né? Como eu disse, vou dar só uma pincelada mesmo. Henry Fayol, que é o pioneiro da teoria da administração, Max Weber, na administração burocrática. Depois vem a abordagem comportamental, que preocupa-se com o aumento da produção por meio de uma maior compreensão de como são as pessoas, né? Já começa a preocupar com as pessoas. Elton Maio, que vê a organização como um indivíduo, integrante e participante de um grupo. Teoria das relações humanas, né, lá de Hawthorne, não sei se vocês lembram. Kurt Lewin, que explica a motivação do comportamento com a teoria de campo. Depois fala um pouquinho sobre Abraham Maslow, que afirma que os seres humanos possuem necessidades básicas, aí já começa a enxergar, né, que o ser humano também tem necessidade básica, começa a trabalhar, e isso precisa preocupar, né, para o bom funcionamento da empresa, né. Ali de que só pensava nas máquinas, já começou a pensar nas pessoas, né. Já vai aí uma revolução do pensamento administrativo. Depois vem a abordagem estruturalista, que faz conciliação entre teoria clássica e de relações gato-para e de relações humanas. A abordagem da ciência da administração, ou PO, pesquisa operacional, né, que divide em dois paradigmas, que é os administradores aperfeiçoarem as empresas por meio de métodos científicos e depois eles usam de técnicas matemáticas para resolver problemas operacionais, né? Depois vem a teoria neoclássica, que é uma revisão das teorias clássicas, fala um pouquinho disso também. Administração por objetivos, onde fala aqui que o maior perigo nas empresas está na deteriorização oculta nos fatores básicos, do que fala que os fatores básicos não se modificam. Porém, é necessário administrar nesses fatores básicos, né? E nessa administração ela sofre muitas mudanças. Os princípios da administração por objetivos, que estabelece objetivos ao avaliar o desempenho das pessoas, onde participa o chefe e a sua equipe. Estabelece um prazo específico definido para realizar esses objetivos e depois dá um feedback sobre esse desempenho. E o processo de planejamento, que consiste em definir planos com objetivos e formas de realizá-los. Definir os objetivos, meios de execução e meios de controle. Depois deve considerar a estratégia, que para ver essa estratégia, você acompanha os objetivos, né? E aí a gente já vê um começo, né, dessa evolução do pensamento administrativo. Antes era uma coisa, agora é outra, e está sempre mudando, né? Como tudo, o pensamento, principalmente o pensamento administrativo, muda bastante, sempre objetivando o melhor para as empresas, né? Então, agora Ana Clara e depois Luiz, eles vão dar continuidade a esse assunto.